Você sabe qual que é o real significado da palavra carência? O que que significa carência? A gente ouve falar carência isso, carência aquilo. A gente tem, óbvio, uma visão do senso comum o que que é a palavra carência, o que que significa isso na vida de alguém. Mas a carência, ela sempre parte de uma falta, de uma ausência, de algo que é necessário que não tem. Por exemplo, quando você não tem a presença do pai, você vai ser um adulto carente. Se você, ao longo da tua vida, não teve a presença da mãe, você vai ser alguém carente de mãe. E daí a gente começa a entender que se falta algo, se faltou algo na sua formação, você vai querer colocar outra coisa no lugar. Para quê? Para tentar preencher aquele vazio, para tentar preencher aquele buraco que ficou na sua vida. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, porque não existe uma pessoa na face dessa terra que não tenha carência de algo ou de alguém. Mas é preciso entender que a carência, ela não precisa ser algo eterno na sua vida. Principalmente quando se trata de algo que é uma necessidade essencial. Se eu não tive pai, o que que eu posso fazer para preencher esse lugar que o meu pai não ocupou? Se eu não tive mãe, o que que eu posso fazer para ocupar esse lugar que minha mãe não ocupou? Por que que eu trago esse assunto aqui, essa troca de ideia? Porque há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa no direct e a conversa foi até legal, uma conversa saudável. Não digo aqui que a conversa foi uma conversa chata, não foi uma conversa até legal, porque eu conheci a pessoa, mas essa pessoa começou a trazer a realidade de um relacionamento dela. E um relacionamento que ela se vê aprisionada nesse relacionamento, porque ela fica muito sozinha, porque fica distante da família, porque a pessoa que ela está se relacionando tem facilidade de se aproximar dela, e o fato de ter facilidade de se aproximar, ela se deixa levar por essa necessidade de que não é dele ou dela, mas é uma necessidade que é muito mais primária, das relações primárias, do que de alguém para preencher aquele lugar. Quando você percebe que tem carência, você percebe uma vulnerabilidade. E quando a pessoa está carente e não percebe, é pior ainda. Por quê? Porque ela vai querer colocar qualquer coisa no lugar achando que aquilo vai preencher e não preenche. O que significa a palavra carência? Significa falta de algo. Está faltando algo. Essa falta te deixa imaturo ou imatura. Essa falta te deixa vulnerável. Essa falta te deixa com uma vontade de preencher aquilo de uma forma até obscura, porque você não está vendo nada, mas você quer colocar algo. Às vezes você coloca alguém e esse alguém não sabe administrar o vazio que está dentro de você. Porque nem você mesmo está sabendo administrar o vazio dentro de você. Aí você tenta fazer o quê? Você tenta afetivamente, amorosamente, se envolver com pessoas, se envolver em situações. Às vezes você não consegue firmar um relacionamento porque você é uma pessoa carente, porque você não sabe lidar com aquilo. Muitas das vezes você vai ter que tratar com o seu pai que deixou esse buraco. Você vai ter que conversar com ele. Muitas vezes você vai ter que tratar isso com a sua mãe. Quando os meus pais se separaram, eu tive uma carência de pai. Eu sei o que é ter uma carência de pai. E essa carência de pai me levou a ter um problema seríssimo na sexualidade. Por quê? Porque eu queria preencher aquele lugar do meu pai, a presença dele, a fala dele, as correções dele que eu não tinha mais enquanto jovem. Eu quis deixar meninas preencherem. Cara, na moral, eu dei
tanto mole, eu dei tanto mole, eu dei tanto mole, de ficar com uma, de ficar com outra, de tentar acertar com uma, de tentar acertar com outra, de levar a minha vida para lugares que eu teve um dia até que eu fiquei sabendo que eu estava ameaçado de morte, nem sabia, eu fui saber depois que o cara morreu. Ou seja, imagina só se eu morresse porque estava carente afetivamente, me envolvi com uma pessoa que já tinha um certo envolvimento com outra, e isso podia me levar a uma morte boba por conta da carência. O problema aqui não é a morte, o problema aqui não é. O problema aqui, o problema maior é o tipo de envolvimento que eu tive com a pessoa por carência, sem ter a noção que essa pessoa tinha envolvimento com outra. Não era nem relacionamento sério, mas tinha um envolvimento, tinha conhecimento, tinha ciúme, ela já tinha esse relacionamento com outra pessoa, e eu estava ali, ó, me envolvendo, encantado com aquela beleza, mas muito pelo contrário, não era nem a beleza que me encantava, era o vazio, era a falta de preenchimento. Por que muitas pessoas às vezes se encontram imaturas afetivamente e deixam qualquer pessoa entrar na sua vida? Porque ainda não entenderam o lugar que precisa ser ocupado pela pessoa certa. O lugar no seu interior que precisa ser preenchido pela pessoa certa, se for preenchido pela pessoa errada, você vai sofrer. Entenda que a primeira pessoa que você precisa compreender é você mesmo, é você mesmo. Às vezes você quer que os outros te compreendam, às vezes você quer que os outros te amem, às vezes você quer que os outros preencham o seu vazio e as pessoas não vão preencher. Como que eu entendi que eu estava carente emocionalmente e o que eu fiz afetivamente e o que eu fiz para preencher essa carência? Uma das realidades que me salvou foi a espiritualidade. Porque eu comecei a entender o vazio dentro de mim. Eu comecei a entender o porquê que eu deixava as pessoas entrarem na minha vida, mesmo que aquilo não tivesse sentido para mim. Eu queria fazer com que as pessoas preenchessem o que estava faltando. E o que estava faltando era eu ir até o meu pai e me resolver com ele, pedir perdão a ele, assumi-lo novamente como meu pai, porque depois que eu fui entendendo isso, eu fui entendendo como que eu estava com meu pai, o que eu percebi? Eu percebi que o fato do meu pai ter tido todo o relacionamento com a minha mãe, toda a conturbação no relacionamento deles, eu comecei a perceber, depois de ter identificado isso, que eu não estava tratando o meu pai como pai, que eu não olhava mais para ele como pai, que eu só o criticava, que eu o repelia, que eu o rejeitava. Ou seja, eu deixava de assumi-lo como meu pai. Eu deixava de assumi-lo como aquele que era o meu genitor e que tem toda a autoridade sobre mim. Porque o que o meu pai fez com a minha mãe, o que o meu pai fez comigo, com as minhas irmãs, isso não tira dele a autoridade sobre mim. Às vezes, a revolta de um filho, como foi a minha revolta enquanto filho, ela me distanciou do meu pai ao ponto de eu querer colocar pessoas para preencher esse lugar que era somente dele. Quando isso foi restabelecido, quando isso foi posto no lugar, a minha vida andou. Hoje, cara, hoje eu posso dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer para você que eu não preciso me vigiar, né? Óbvio que eu preciso me vigiar. E todo ser humano precisa se vigiar o tempo todo. Mas hoje eu consigo estar diante de uma situação e dizer não. Aí eu te faço uma pergunta. Se você hoje, diante de uma pessoa, não consegue dizer não, não consegue se posicionar de maneira madura, pode ser que você tenha uma carência afetiva. Ah, Fred, não, pode estar sendo imperceptível por você.
Só que observe se quando alguém fala alguma coisa, você tem aquela coisa assim, ai não, eu aceito que essa pessoa fala, porque, né, não posso contrariá-la. No fundo, está dizendo assim, eu aceito porque sou carente e eu não quero ficar sem essa pessoa perto de mim, porque eu sou dependente dele, eu sou dependente dela. Você fala com outras palavras, você fala com atitudes. Essa aceitação constante, você nunca contraria, você não se posiciona. E eu dizia na conversa com essa pessoa, eu falava assim, você tem que se posicionar. Porque se você não se posicionar, vai ficar cômodo para outra pessoa, vai ficar cômodo. Eu vou lá, eu tenho. Eu me afasto, fico dias afastado, e depois eu volto, eu tenho. Ou seja, o que você precisa tratar é a sua carência. Não é a pessoa, essa pessoa que vai preencher a sua carência. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que, eu estava dizendo até para ela, você tem que dar um rolê na tua vida e perceber que você está carente de quê? Tem gente que está carente do antigo relacionamento. Tá infantilizado com aquele antigo relacionamento. Tem gente que fica carente do relacionamento de infância. Olha só. Cara, se você está na idade adulta e você fica tentando resgatar aquele relacionamento lá da sua infância, você vai ficar o tempo todo nessas oscilações emocionais, nessas oscilações afetivas. E toda hora vai chegar alguém, vai te bagunçar. Toda hora vai chegar alguém e não vai te valorizar. Não é culpa da pessoa, mas é você que não está se valorizando. Você fica com raiva, você fica chateado, você fica chateada, você acha que a pessoa é um cachorro ou uma cachorra que brincou com seus sentimentos, mas é você quem está carente. Veja, no português, a carência pode ter vários significados, mas geralmente refere-se a falta de algo essencial. O que é essencial para você nesse momento? O que está em falta para você? O que está em falta? Olha para dentro do teu coração, olha, seja sincero com você mesmo, e perceba, caramba, o que está faltando aqui? Porque você pode estar fazendo, sabe o quê? Você pode estar chamando, você pode estar fazendo uma substituição. Ou seja, a ausência do pai, a ausência da mãe, você quer substituir por alguém. Você quer que alguém, de uma vez por todas, a todo custo, você quer que alguém preencha esse lugar. Só que esse lugar não vai ser preenchido por outra pessoa, a não ser aquele ator principal. Que talvez você, às vezes não seja seu pai, mas seja um rapaz que você se envolveu, ou uma mulher que você se envolveu. E essa pessoa, você amou, 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 você se entregou, se entregou, se entregou, se entregou, e essa pessoa não correspondeu a toda a sua entrega. E hoje você está atrás de um amor que não vai voltar. E você não está percebendo que esse amor não vai voltar. E você continua infantilizado ou infantilizado, você continua carente. Se você permanecer pensando assim, você vai continuar carente. Você vai continuar com o vazio. Eu dizia para essa pessoa assim, ó, olha só, eu não sei se você já parou para perceber, mas você está querendo que a pessoa que você está se relacionando faça por você algo que você mesmo não está fazendo por você. Ela falava assim, a pessoa não me liga, no meu aniversário nem me ligou, não se importa comigo, não está nem aí para mim. Aí eu perguntava, e você está aí para você? E você se liga em você? E você presta atenção em você? Porque, veja, é incongruente você querer que alguém
ligue para você, que alguém pense em você, que alguém valorize você, mas você não faz isso com você. Entende? E às vezes as pessoas estão procurando um relacionamento tão perfeito, ou um relacionamento tão conectadinho, conjugadinho, que as pessoas às vezes não conseguem nem construir um relacionamento. Relacionamento é uma coisa construída. Não adianta. Se você tem até a alegoria que eu gosto do macho e da fêmea, das tomadas. A tomada fêmea, ela fica na parede. E a tomada macho, ela encaixa na fêmea. Ambos têm a sua função. Ambos têm a sua missão na vida do outro. Uma de ser o receptor e a outra de ser o encaixe desse receptor. O relacionamento, ele precisa dessa construção. A pessoa que é carente, ela só quer ser o receptáculo. Ela quer receber amor. Ela quer sugar o outro. Ela quer que o outro faça tudo por ela. Ela quer que o outro preencha todos os vazios dela. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Esse outro, ou essa outra, se sente sufocado por você que é carente. E aí as confusões, elas brotam. Os desentendimentos, eles brotam. As palavras agressivas, elas brotam. Tudo por causa da carência. Tudo por causa dessa falta de algo que é necessário. Vai em direção àquilo que é necessário. Olha os eventos da sua vida. Olha os eventos da sua vida. Talvez um dos eventos da sua vida seja a morte de alguém querido que você se relacionou. A morte física ou a morte da ausência. O ser deixado, o ser deixada em situação vulnerável. Se você foi deixado ou deixada em situação vulnerável, tanto você quanto sua mãe, ou você e seu pai, imagine, você é uma mulher, você e seu pai foram deixados pela sua mãe. Ou você é um homem, você e sua mãe foram deixados pelo seu pai. Eu vivi isso, cara. Eu vivi isso na pele. Quando meu pai saiu da nossa casa, eu vivi isso na pele. Por quê? Porque a minha mãe, as minhas irmãs sofreram. A minha mãe, ela ficou muito próxima a mim. E eu assumi um papel de homem da casa que ainda não era a minha missão, ainda não era a minha função, ainda não era o tempo. Por isso que eu tive episódios de carência. Eu tinha que administrar uma coisa, algo que ainda não estava no tempo. Muito pelo contrário, eu estava precisando de ser forjado, ser orientado por um homem, que era o meu pai, e não estava sendo orientado por esse homem. E aí eu tive que buscar algumas orientações. Quando eu ia conversar com minha mãe, ela me trazia aquilo que era a dor dela. E eu sentia a dor dela, não sabia administrar os meus sentimentos nem as minhas dores, e tive que administrar os sentimentos e as dores da minha mãe. Minha mãe, meu pai, eu trago esses artistas aqui, trago essas pessoas que eu tanto amo e amo muito. Minha mãe falecida, mas meu pai ainda está vivo, amo muito, me relaciono bem com ele hoje. Hoje a nossa relação é saudável, mas foi preciso fazer um caminho de retorno para tapar o buraco que estava aberto. E esse buraco aberto me gerou muita carência. Comece a se ligar naquilo que é o seu vazio. Comece a se ligar naquilo que é a sua falta. De que você sente falta? Qual que é a necessidade afetiva e emocional que você tem que está te deixando em situação vulnerável e está fazendo de você até uma pessoa infantilizada e imatura? Isso pode estar comprometendo o seu trabalho, pode estar comprometendo a sua vida financeira, pode estar comprometendo inúmeras realidades
pode estar comprometendo os seus relacionamentos, você não consegue parar com ninguém, você fica perdida, uma pessoa perdida ou um homem perdido, porque você está carente e você quer que venha de fora. Só que essa realidade não vai vir de fora. Se você não procurar um amadurecimento, não procurar o sentido daquilo que você está vivendo, você vai continuar se dando a pessoas que não merecem você. Você vai continuar se entregando a pessoas que não merecem você. E você vai continuar nessa. A raiz não é alguém. A raiz não é você colocar alguém no lugar. Eu não estou dizendo que isso vai demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos para você resolver. Cara, é com meu pai que eu tenho que resolver. É com meu tio que eu tenho que resolver. É com uma figura que na minha vida representa muito. Geralmente acontece assim, com alguma figura, alguém que na sua vida representa muita coisa. Se você não fosse resolver com essa pessoa, você vai estar procurando migalhas em outros lugares. E essas migalhas, elas vão somente te manter nessa condição afetiva, te manter nessa condição carente. Você quer permanecer aí? Porque pode ser cômodo para você, pode estar sendo bom. E vou dizer uma coisa para você. Talvez hoje esteja sendo isso. Esteja sendo cômodo para você, porque você não quer se dispor a ter que conversar com alguém, a ter que pedir perdão a alguém, a ter que receber o perdão de alguém, a ter que se resolver com seu pai, se resolver com sua mãe. Se você não ir para o enfrentamento dessa realidade, você vai permanecer nessa condição. E isso é terrível, porque entrando, saindo, e você continua querendo colocar pessoas para preencher um lugar que não irão conseguir. Não é nem que essas pessoas não tenham a capacidade, mas elas não vão conseguir. E quando você se relaciona com uma pessoa que é carente também, que está assim, meu Deus do céu, são duas pessoas se ferindo, são duas pessoas se machucando, são duas pessoas bloqueando uma vida da outra e criando padrões de bloqueios. A vida não anda quando duas pessoas carentes se relacionam assim. Uma acha que vai cuidar da outra, mas não cuida. A única coisa que acontece são os machucados que a vida gerou. Uma vai passando machucado na vida da outra. Imagina duas feridas se roçando assim o tempo todo. Só dói, só machuca mais. Olha, não dá mole não fica esperando muito tempo não. Vai em busca da resolução disso para que você se torne uma pessoa mais madura, mais convicta, mais resolvida, mais certa daquilo que quer. Isso eu quero, isso eu não quero, saber dizer sim, saber dizer não, não ficar dependente emocionalmente de alguém para que isso não fique impactando o resto da sua vida. Não sei nem como que eu finalizo isso aqui, essa conversa, mas digo, se inscreva no canal, esteja comigo, compartilhe esse vídeo, se te ajudou, quer deixar o seu comentário, o seu like, deixa aí. E vamos trocando essa ideia para que a gente possa crescer, amadurecer, criar sentido, sermos pessoas maduras. A maturidade, ela traz para você a possibilidade de ser quem você quiser ser. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, quanto na sua vida relacional com as pessoas. Um grande abraço a você, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.